A paz do Senhor, meus irmãos, é com imensa satisfação que eu os recebo aqui mais uma vez para o nosso subsídio de Escola Bíblica Dominical. E agora, finalmente, a gente chegou na última lição, na última aula. E eu fico extremamente feliz porque é mais um trimestre sendo concluído com esse nosso subsídio. Diga-se de passagem, nós queremos ser o maior canal de subsídio de escola bíblica dominical do Brasil. Eu sei que é um sonho ousado, né? Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então, curta, comente, se inscreva e compartilhe, porque sem você esse canal não é nada, esse projeto não é nada. Compartilha lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da IBD. Compartilha onde for possível. Assim você vai me ajudar e outras pessoas também serão abençoadas. Outro sim, meus amigos, caso você queira este material que eu vou projetar, estou projetando aí na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, o link está aí na descrição, ou pelo WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora. Lembrando que sábado agora, dia 29 de março de 2025, às 19 horas, nós faremos o workshop para professores de escola bíblica dominical. Você que é de São José dos Campos, tá aí o banner na tela, tá o endereço aí, o horário, tudo certinho, só chegar lá e participar, totalmente gratuito. Você que não é de São José dos Campos, você vai poder assistir também online. Eu vou colocar lá para gravar ao vivo, né? Não é gravar ao vivo, é transmitir ao vivo, né? E aí você vai poder interagir caso queira fazer perguntas também, participar do negócio ao vivo e a cores. Fechou, galera? Vamos lá para a nossa aula, nosso último subsídio, e hoje o negócio está fantástico, porque o autor, bem como também o próprio profeta Isaías, decidiram encerrar a sua profecia, a sua lição, de forma fantástica. Vamos lá? Hoje, a nossa lição tem como objeto de estudo o livro do profeta Isaías, do capítulo 64 até o capítulo 66, cujo tema é Novos Céus e Nova Terra. Gente, como sempre, eu recomendo que você leia o capítulo. Professor de escola bíblica dominical, aluno de EBD, leia o capítulo, vai fazer bem para você. Hoje eu estava trabalhando e eu li esses capítulos mais de uma vez. E sabe quanto tempo eu gastei para ler esses capítulos cada vez que eu li? Nem 10 minutos, gente. Você vai lendo de pouquinho, devagarzinho. Quando você vê, você já leu os 3 capítulos. São só 3 capítulos: 64, 65 e 66. Não tem segredo. E aí, a sua aula vai ser muito mais fluida, ok? Além disso, leia a lição. Porque lembrando que aqui é apenas um subsídio, eu não vou ficar lendo a lição. Quem tem que ler a lição é você, professor. Eu estou aqui para te dar instrumento, para fazer um comentário para poder te ajudar na hora da sua aula, ok? A leitura bíblica para estudo está lá em Isaías, capítulo 65, do versículo 16 até o versículo 25. Eu recomendo, depois a gente vai examinar alguns versículos aqui, eu estou abrindo a tela para vocês, eu deixei aqui no site da sbb.org a Bíblia Nova Almeida atualizada para a gente ir discutindo, tá? No capítulo 64, tá? Depois a gente vai fazer umas leituras aqui, mas eu recomendo que você leia aí na sua casa, tá? A leitura bíblica para estudo. E, se possível, que você possa fazer uma ênfase bem feita na hora da sua aula. Tem igreja que tem mais tempo, tem igreja que tem menos tempo. O ideal é que o professor tenha pelo menos 1 hora por domingo para expor a lição, ok? O texto áudio, né, o nosso texto em destaque, está lá no capítulo 65 também, em seu versículo 17, que nos diz o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Gente, antes da gente continuar, a gente precisa desfazer uma confusão que a maioria das pessoas acaba fazendo quando lê essa passagem, principalmente pelo fato de que algumas pessoas têm uma interpretação pobre. Isso é problemático, gente. Tá? A gente não pode induzir o texto,
A gente não pode criar falsas expectativas em cima dele. E eu creio que você já deve saber do que eu estou falando. Do que você está falando, Christian? Explico para vocês. Ele não está falando que quando a igreja for para o céu, que quando nós formos para o céu, a gente não vai se lembrar das coisas que aconteceram. Diz que o texto está falando, gente, pelo amor de Deus. Ó, a gente está 3 meses estudando a profecia de Isaías. E aqui a gente já falou de castigo, a gente já falou de um monte de coisa ruim. E agora chegou a parte boa. Então, qual é a promessa de Deus? O tempo da restauração, o tempo dos novos céus e da nova terra vai ser algo tão maravilhoso, vai ser algo tão bom que nós não vamos nos lembrar das coisas ruins que se passaram. Ou seja, aquilo que é bom vai se sobrepor àquilo que nós já passamos como dificuldade. É isso, é uma interpretação simples, gente. Deus não está falando, olha, eu vou fazer uma lavagem cerebral em vocês. Lembra lá do MIB, Homens de Preto? Eu vou piscar uma luzinha na sua cara e você vai esquecer. Não é disso que ele está falando, pelo amor de Deus. O texto é simples, a interpretação é simples. Logicamente, biblicamente, teologicamente, historicamente, filosoficamente, não faz sentido nenhum apagar a memória de um crente. Não faz sentido nenhum. Não, ó, vou repetir, não faz sentido nenhum, tá? Nós já passamos e passaremos ainda. A igreja já passou por inúmeras dificuldades, das quais muitas delas são motivo de orgulho para nós. Muitas lutas em nome de Cristo, martírios em nome de Cristo, sofrimentos em nome de Cristo, desbravamentos em nome de Cristo. Nós já passamos, gente, muita coisa. Então, não faz sentido. Os nossos momentos de intimidade com Deus, os nossos momentos de desabafo para com Ele, não faz sentido que Ele apague as memórias. Então, não é disso que Ele está falando, ok? A verdade prática diz: Deus exerce poder e autoridade sobre toda a criação. Ele é plenamente transcendente, pessoal e incomparável. Vamos lá, está dividido em duas partes aí. A primeira parte vai de Deus até a criação. Gente, eu estou deixando o negócio mastigadinho. É só você aplicar lá na sua aula. Vai porque pelo que eu estou falando aí, que a aula vai ser boa. Confia. Verdade prática. Deus exerce poder e autoridade sobre toda a criação. O autor está mostrando que a soberania de Deus é absoluta. Não há nada na criação, e com criação ele está falando de tempo e espaço. Ou seja, tudo que existe, nada foge do controle de Deus. E aí o autor vai ressaltar um atributo dele. Ele é transcendente. O que significa isso? Ele está acima da criação. Ele não faz parte dela. Haja vista que ele é o Criador. Mas ao mesmo tempo que ele está acima, que ele não faz parte dela, que ele é maior do que ela, ele é pessoal, gente. Então, o Deus grandão, o Deus que está acima de todas as coisas, ele está em contato íntimo conosco, com uma amizade mesmo. Lembra quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, já não vos chamarei mais servos, mas sim amigos. E aquilo ali é real para nós também. E aí eu lembro daquele hino, né, das crianças: alto, grande, tão grande, né? Fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro de um coração. Gente, é disso que o autor está falando. Ele é gigantesco, transcendente, está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele se propõe a morar no nosso coração. Inclusive, no capítulo 66, versículo 1, dá uma olhadinha aí. Ó, vou colocar aqui pra gente. Olha o que o próprio Deus vai dizer sobre a sua própria grandeza, gente. Versículo 1, ó. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar de repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Gente, Deus é maior do que tudo. Ele é maior
do que todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele tem um relacionamento pessoal conosco, ok? Indo adiante, Isaías 64 é um clamor pela intervenção divina. Gente, Isaías está clamando para que Deus intervenha na vida do povo. É o pedido para que Deus manifeste o seu poder, o reconhecimento da pecaminosidade humana e a súplica por misericórdia e restauração. E o versículo em destaque é o próprio versículo primeiro. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Olha o pedido de Isaías. Ele está praticamente pedindo por um avivamento. Vamos analisar aqui, olha, na Bíblia SBB. Ah, se fendesses os céus. Ele está falando assim: Deus, o meu desejo é que o Senhor rasgue os céus e desça no meio do seu povo e habite conosco. Isaías está ansiando pela presença de Deus. E olha, eu disse aqui que Isaías está reconhecendo também a pecaminosidade humana, gente. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ó, eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecados, como então seremos salvos? Todos nós somos como impuro e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue, ou em algumas versões, como trapo de imundícia. Sabe o que é isso, gente? É uma autoanálise profunda. Isaías está se incluindo também no meio disso, gente. Ele está conhecendo o próprio pecado. Ele está dizendo: olha, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Sabe o que é isso? É o pano que a mulher utilizava nos dias do seu fluxo de sangue. Era algo que não valia nada, que só servia para ser jogado fora. E Isaías está comparando as suas próprias obras a isso. Então veja que coisa grandiosa, gente. É uma autoanálise profunda. E aí você pode dizer para a igreja, você mesmo, professor, aluno, você pode, deve fazer essa autoanálise. Nós devemos fazer esta autoanálise todos os dias, reconhecendo a nossa pecaminosidade e a nossa carência da misericórdia do nosso Criador. Capítulo 65. Juízo e promessa de novos céus e nova terra. Os temas principais são: Deus responde ao clamor, destacando a rebeldia do povo, o anúncio de julgamento sobre os desobedientes e a promessa de criação dos novos céus e da nova terra. O versículo em destaque está lá no versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não há lembrança das coisas passadas. Foi o que eu falei, gente. Foi o que eu falei. Nós precisamos entender que o negócio vai ser tão maravilhoso, tão extraordinário. A experiência que nós teremos com Deus será tão profunda que já nós não nos lembraremos mais das coisas passadas. Gente, isso aqui é coisa séria. Nós precisamos juntos nos atentar a isso, porque o negócio é de verdade, gente. Deus está prometendo um tempo de restauração ampla, algo nunca experimentado na história da humanidade. O ser humano nunca experimentou, nunca viu tal coisa. É um tempo de regozijo, o tempo de comunhão entre judeus e gentios e o Criador de todas as coisas, os povos como um só, o ser humano e os próprios animais, experimentando uma comunhão nunca antes experimentada, meus amigos. E essa é a promessa para os salvos em Cristo Jesus. E agora, esta promessa está diante de nós como objeto de estudo. E você, professor, é seu trabalho, é sua tarefa expor isso aos alunos. Ok? Fazer com que eles sintam o peso desta promessa. Ok? Capítulo 66. Verdadeira adoração e destino final. Temas principais: Deus valoriza um coração humilde sobre rituais vazios. O que significa isso? O importante para Deus não são os incensos, as festas de sábado, não eram a circuncisão ou a guarda do sábado, mas sim um coração quebrantado, um coração contrito. Não é isso que Davi diz lá no Salmo 51? Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
consolação para os fiéis e julgamento para os ímpios. É isso que nós, como igreja, aguardamos: a consumação dos tempos, visão da restauração final de Jerusalém. E o versículo em destaque está lá em 66:12, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio. Olha lá, vamos analisar o versículo 8 do capítulo 66, gente. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como quem comete um homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco, gente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a vida das pessoas será uma vida de retidão, uma vida de pessoas que vivem em contraste com a vida dos ímpios, justamente pelo fato de que o próprio Deus estará conosco, justamente pelo fato de que o próprio Deus habitará conosco. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Gente, sabe o que a ideia que Isaías quer passar para nós, o próprio Deus quer passar para nós, é algo que eu já venho comentando desde o início do subsídio, de que é algo tão profundo, tão extraordinário, que o ser humano jamais experimentou. É algo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E eu estou falando isso justamente por conta desse contraste entre o julgamento dos ímpios e a consolação dos fiéis. Ok? Aplicações práticas. Reflexão sobre a necessidade de verdadeira inspiração e esperança. Esperança na promessa de renovação divina. Essa deve ser a nossa esperança, a minha, a sua, da igreja, dos seus alunos, dos seus pastores. O chamado à humildade e obediência aos caminhos de Deus. E, por fim, a nossa conclusão: encorajamento para confiar nas promessas de Deus e buscar uma relação sincera com Ele. Meus amados, o livro do profeta Isaías termina de uma forma que não poderia terminar melhor, prometendo um tempo de refrigério. O mundo já passou por tantas coisas. O pecado nos assola, as guerras, as doenças, as calamidades, do começo ao fim. Mas como o Billy Graham dizia, eu já li os últimos capítulos da Bíblia e o que eu posso te dizer é: tudo acabará bem, porque Deus promete e cumpre. E essa é a promessa para os salvos, o tempo de refrigério e de restauração. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo subsídio na semana que vem, se Deus quiser.